aqui com isto. E pronto, o nosso objetivo hoje é falar sobre gestão de Estado. Aliás, há quem diga, há quem argumente que isto de fazer software é acerca, sobretudo, disso, gestão de Estado. Na minha experiência também é gestão de dependências. Portanto, desenho de software é acerca de decidir onde é que fica o Estado e como é que lidamos com ele e também gerir as dependências entre as peças. O que é que eu fiz? Eu fiz algumas alterações na base de código da Quote of Day, que eu vou mostrar, está bem? Algumas dessas alterações, qual é que foi o meu propósito? Uniformizar as duas bases de código que eu estava a usar, tanto na turma 51D como na 52D, ok? Esse foi o objetivo. Porque estava-me a consumir energia, muita energia. Pequenas diferenças estavam-me a atrofiar, está bem? Portanto, estabilizei, única base de código, pus, vocês não vão ver diferenças assinaláveis para além daquelas que eu vou mostrar, está bem? Qual é que é a ideia? O que é que eu pretendo fazer aqui? Fazermos uma pequena viagem pelo código, lendo, e ver se ele se lê ou não. E a minha intenção, isto é mesmo que seja aborrecido. Se for suficientemente aborrecido a leitura do código, o que é que isso quer dizer? Que é simples de compreender. Está bem? Portanto, nós quando vamos ler código, não estamos à espera de encontrar um filme de terror ou encontrar uma série de suspense. Não, claro que não. A gente quer ver código previsível, quer ver coisas que estamos à espera de encontrar e, portanto, aborrecidas. Certo? Se não conseguirem compreender, digam, porque isso posso usar para ver se se pode melhorar alguma coisa na leitura disto. Está bem? Serviu o rep do vosso colega que é sempre que há uma anomalia, produzir um teste automático que replique essa anomalia. Foi o que eu fui fazer, está bem? Foi exatamente isso que eu fui fazer uns testes usando a informação semântica em Compose, que eu tenho que fazer já o disclaimer, que é, eu ainda não sou suficientemente experiente em testes automáticos usando Compose para dizer que é assim que se fazem, ok? Portanto, aquilo que eu fiz foi o que me pareceu bem, mas no fundo para responder ao desafio de, há uma anomalia, faço o teste automático que a replique e a seguir faço fixa a anomalia. E, consequentemente, ao teste. E o teste passa a passar. Foi o que eu fiz. Está bem? Vou mostrar, vamos começar, vou parar de estar aqui a mandar tantos bitites. Isto foi o que eu fiz no âmbito da outra turma. Portanto, vamos fazer aqui, construir isto ao mesmo tempo. Aqui. Já percebi que há aqui umas alterações que eu vou ter que fazer, porque ao mostrar aos vossos colegas, senti isso e senti necessidade de alterar, e foi o que fiz. Vou fechar tudo. Vou apenas manter o manifesto, vou close other tabs, vou pôr isto a correr, assim, está bem? E vamos ver o que é que isto está. Vamos lá isto então. Porque o manifesto, eu quero ler código. Onde é que eu começo a ler código? Numa aplicação em Android, começo no manifesto. Vou à procura da activity que está marcada com Launcher e começo a ler. Imaginem que eu cheguei agora aqui ao projeto. Então, como é que é? Vou a ler. Começo a ler ali. Está bem? É esta a activity. Cá está ela. Antes disso, uma das coisas também que faço, obviamente, é pôr a correr. Cheguei ao projeto e tal, ponho isto a correr, a ver o que é que isto faz. Bora. Aqui uma pele que está-me a irritar, caramba. O meu OCD é tramado. Bora lá. Portanto, eu reverti, obviamente, para efeitos de demonstração e para não ter a máquina tão carregada, sempre, agora estou a usar o fake outra vez, está bem? E depois o real está implementado, mas estou a usar o fake, viram que eu não arranquei com o IntelliJ, não arranquei com nada disso, para não ter a máquina a ser tão massacrada. Portanto, se eu faço isto, fiz aqui umas pequenas mudanças, vem aqui uma animaçãozinha aqui em baixo, pronto, fiz aqui umas pequenas mudanças que eu já vou mostrar. O código está disponível, foi umas brincadeiras que eu fiz para sublinhar o seguinte. Apesar de eu não gastar tempo aqui em aula a mostrar como é que se fazem animações, como é que se fazem estas coisas, eu não estou com isso a desvalorizar. Estou a dizer é que do ponto de vista da avaliação, eu não tenho ali muita coisa para avaliar, até porque eu não sou versado a fazer animações, não é a minha expertise. Agora, do ponto de vista da construção de uma aplicação, ora viva Exploit, estás bem? É fundamental ter uma experiência de utilização agradável. E vocês dizem, mas isso não é fundamental estar aí. Eu tenho que dar feedback visual ao utilizador sempre acerca de estar a acontecer alguma coisa. Porque o que acontece quando o utilizador não tem feedback visual?
O que acontece? Fica impaciente, não é? E carrega mais. Isso ainda é pior. Se eu der feedback visual, o utilizador faça gestão da expectativa. E toda a gente sabe que isto de interação humana é acerca da gestão de expectativas, sempre. Ok? Enfim, se não sabem, vão por mim. E, portanto, este botãozinho também tem outro truque, que é ele, enquanto está neste estado, não está habilitado, que é o que o exploit está a dizer, que é meter o botão disabled e siga. Epá, mas já agora mostre-se que está disabled, não é? Aqui está disabled e está uma animaçãozinha com aquilo a rodar a dizer que estou a trabalhar, está bem? Não estou morto. Pronto, foi isso que eu fiz. Já vou mostrar umas coisinhas, mas não há ali grande coisa, grande novidade. O que é interessante a seguir é ver isto também. Eu usei a mesma abordagem, que é discutível, tenho que carregar num botão para acontecer coisas, mas a seu tempo. E depois tenho aqui isto. Estão a ver? Arranjei aqui umas cards, isto são expandable quote views, que eu já vou mostrar, mas isto é uma lista que está fake, portanto a lista não está a ser ainda obtida a partir do serviço real. Depois tenho aqui isto na mesma, estão a ver, é igual, mas como veem, tenho aqui ainda outra configuração possível para a top bar. Reparem, aqui tenho uma, não dá back, e tem lista e tem coisa. Aqui tenho outra configuração, tenho back e tenho info. No info tenho ainda outra que só tem back. Está bem? Portanto, tudo isto é suportado na mesma top app bar, que dá a oportunidade de ser configurada para ter estes comportamentos diferentes. O que é que eu tenho mais a mostrar? Viram que fui-me embora e tal, agora vou mostrar a lista. A lista aparece e cá está a anomalia que eu queria mostrar. Vou rodar, estão a ver? Está expandido o segundo. E desapareceu. Estão a ver? Ou melhor, não se manteve expandido. Viram? Estava expandido, rotação, a lista está lá, ele é que não está, não está lá, mas já agora roda como deve de ser. Viram? Portanto, deixou. Está aqui a anomalia. O que é que eu fiz? O repto foi o teu, que é, então, já sei, o que é que vou fazer? Sim, não te lembras? Tu disseste, então, quando eu disse, então o que é que se faz? Então, olha, a anomalia, cria-se um teste automático. Tu disseste isso no último aula. Pronto, foi isso. Então vá, criei o teste automático, está bem? O teste automático que eu fiz está aqui. Já vos vou mostrar. Tests in. Bora pôr isto a correr. Vamos ver aqui os testes. E vamos ver que há de facto um teste a falhar. São testes de instrumented tests, como isto se chama, porque exigem o uso de um device, seja real, seja emulado. Sim, ok? Vou mostrar. Está bem? Viram? Está ali, a falhar. Vamos fazer fixa ele ainda durante esta sessão. Está bem? E vamos ver que o teste vai passar. Mas antes disso, o que é que eu quero fazer? Uma viagem pelo código, só para ver se estamos todos a ver a mesma coisa, e já agora, também para vos servir de guia, que é muito importante a nossa base de código ser aborrecida. Isto parece uma brincadeira, mas é verdade. É importante ela ser aborrecida. Porque é aborrecida quando é previsível. E se é previsível e aborrecida é fácil de compreender. Ok? E sempre que for fácil de compreender, a probabilidade de aparecer um erro é mais baixa. Está bem? Portanto, essa é a argumentação. O que é que eu vou fazer? Portanto, vimos que temos uma activity, que é a quote activity, e aqui começa a história. Eu fiz pequenas alterações. Ainda não fiz todas, algumas delas vou fazer aqui. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou começar a ler. Diz. É uma nova activity e uma nova composição. Portanto, o teu cérebro está, o que é que está ali a acontecer? Exatamente. Portanto, já agora vou aproveitar a pergunta e vou responder. Sim, vamos aqui, Quote List Activity. Portanto, a Quote List Activity, as páginas tantas têm o seu screen, já vamos ver. E no seu screen eu tenho aqui, uso vários Expandable Quote Views e a Expandable Quote View tem um Remember. Este Remember é a memoization, lembram-se, associada à composição. Certo? Como é jogado fora, há uma recomposição total, então este estado perde-se. A pergunta é muito boa. A pergunta é, como é que preserva este estado? Porque a lista, a gente sabe como é que a preservou. Usou no ViewModel. E este? Essa é que é a discussão. A discussão é, qual é a natureza do estado? A lista. Isto é estado de apresentação, não é?
Eu quero preservar. Como é que se faz fixa isso? Isso é muito simples. Faz-se assim. Só para... Porque não te quero deixar sem resposta. Remember savable. Pronto. Remember savable. Está feito. Está feito. Uau! Como é que é feito? Vem uma carrada de perguntas atrás disto, mas vamos ver o código primeiro. Certo? Portanto, a pergunta era, espera aí, o Estado não foi preservado. Como é que eu preservo o Estado? E a resposta de preservação de Estado é, de que tipo de Estado é que estamos a falar? O Estado de apresentação, que reside exclusivamente nos composables, pode ser salvo usando Remember Savable. Mas e a lista? A lista não é Estado de apresentação. A lista transcende isso. Mas só é mostrado. Está bem, mas isso é outra conversa. Certo? Portanto, como é que eu mantenho o Estado, como é que eu garanto a sua preservação, depende de que Estado é que é. Aqui, sempre que for Estado de apresentação, eu posso usar um Remember Savable. E a pergunta que tu me fazes é, e pronto, eu vou ter que ir atrás disto. Vou ter que ir atrás das perguntas, porque as perguntas é que devem gerir a aula, não é? Que é, então, mas como é que isto faz? Como é que eu preservo este Estado? Pronto, vamos lá a isso. Vamos ver que está fixed. Sim, está tudo igual. Há aqui uma magia qualquer que garante a preservação. Este estado vai transcender a activity. Não via view model, mas via outro mecanismo, que se chama save instance state. Ok? Colocado num bundle que a gente já ouviu a aparecer no onCreate. Nunca usamos, certo? Mas é lá que é colocado. Está bem? Já vou então fazer a redefinição do onCreate e do onSave instance state para mostrar as chamadas a isso. Está bem? Mas já agora, já que estamos nesta vida, vou mostrar aqui que isto foi feito fixe. Vou correr o teste automático. Era só dar aqui. Eu ponho todo, vai tudo. Carreguei naquele, vai tudo. Mas há um teste aqui, que era o último que falhava e que a gente agora vai ver que afinal já passa. Pode mostrar o teste? Claro, vou mostrar. Está bem? Pronto, isto é só para ser fiel ao que eu tinha prometido e que tu me fizeste o favor de me lembrares no último aula, mesmo sem o saber. Já percebi. Ok? Fizeste bem. Sim. E, portanto, o que eu fiz foi ontem à noite, estive entretido. Deixa-me cá ver se eu consigo fazer aqui um teste automático com isto. E é aqui que eu tenho que pôr o disclaimer. Eu não sei se é exatamente assim que se faz. Esta foi a forma que eu encontrei de o fazer. Sabendo o quê? Sabendo que um dos méritos do Compose é que, associado à árvore que descreve a composição, há uma árvore que se chama árvore semântica, que atribui significado ao que é usado depois para mostrar na UI. Percebem? Essa árvore semântica eu posso acrescentar-lhe informação. E, portanto, eu posso olhar para a árvore semântica e saber se existe alguma coisa lá ou não. E, em função de essa coisa lá estar ou não estar, eu posso tomar decisões acerca da correção ou não daquilo que estou a tentar verificar. Está bem? Portanto, este é o mood, o mindset associado. Portanto, foi o que eu fiz. Vou mostrar. Portanto, diz. Pergunta, homem. Então. É? Se não pergunta, eu volto sempre a dizer. As perguntas são uma prenda, está bem? Por isso é que eu fiz questão de fazer o teste automático. Já agora, vamos até all-in. Portanto, então vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho eu quero fazer um teste automático. Há um comportamento... a propósito, a malta viu o teste a passar e acreditou que agora funcionava bem, mas vamos lá, já agora. Já estamos nisto. Há magia neste Remember Savable que eu queria, pelo menos, desvendar um bocadinho, porque é importante conhecermos um mecanismo. Vamos só chegar aqui, fazer uma coisa destas. Expande, roda e está expandido, ok? Estão a ver o olho? Ao longe dá para perceber que está, de facto, expandido. O teste automático já estava a verificar isso, mas como a malta ainda não viu o teste automático, eu... Ops! Está bem. Vamos lá. O teste automático. O teste automático está aqui. Já vamos falar sobre esta arrumação. Até porque eu gostava que vocês se usassem isto como uma forma de se inspirarem para arrumarem o vosso código. Isto porquê? Porque uma arrumação lógica elimina desperdício. Se eu tivesse sempre que ter uma carga cognitiva elevada, sempre que estou a olhar para o meu código, isto dá muito desperdício. Como vocês já sentiram de certeza,
que estão já no quinto semestre, portanto já sentiram isso. Portanto, vou só então aqui ao teste automático. O teste automático é este. Eu fiz aqui uns utils, umas coisinhas, nem tudo o que eu estou a usar já existia, eu estendi a infraestrutura de testes automáticos com umas tretazinhas que eu tive que fazer. Estão aqui no Assertions e no Matchers, está bem? Portanto, se vocês tentarem usar algumas das coisas que eu estou aqui a usar, não as têm, a menos que tenham lá estes utils que eu pus aqui, está bem? Já mostro. Não é rocket science, mas enfim. Quotes List Activity Tests. Ora bem, então tenho um teste que é exatamente... Este teste é igual ao que eu tinha antes para a outra activity, com uma pequena diferença. É que agora é uma lista, em vez de ser uma única quote. Está bem? Portanto, é o Displayed Quotes List Survives Reconfiguration, que é a lista é preservada. Isto nunca foi... Não, estava a passar, desde o início. Porque eu tenho o ViewModel, se tenho o ViewModel, isto passa. Certo? Lembram-se deste? Este passou, não interessa. O outro que falhava, o segundo que falhava nesta activity era este. Expanded State of Quotes is Preserved on Reconfiguration. Então o que é que eu tenho? Tenho uma fase de arrange, de preparar o teste, e o que é que eu faço? Digo, olha, no nó com esta tag, faça-se um clique. Depois, espero que isto fique tudo calminho. Depois de estar tudo calmo, o que é que eu faço? Todos os nós que tenham esta tag, portanto, vejo, quais é que são os nós que têm esta tag? O node é um elemento da árvore que descreve a UI. Aqui está agarrado não à árvore que descreve a UI do ponto de vista de quais é que são as cores a usar e de ABA7, mas a sua árvore semântica. A outra estrutura de dados paralela a essa. Está bem? Ok? Portanto, eu vou ter que ter alguns naquela árvore uma tag a dizer Expandable Code View. Lembram-se da convenção que eu disse? É, sempre que eu tiver um componente gráfico relevante na UI, eu assinalo para efeitos de teste com uma tag cujo nome é o nome do composable. Ok? Para poder encontrá-lo facilmente na árvore semântica. Foi o que eu fiz. Portanto, todos os nós que tenham esta tag, e já vamos ver como é que eu ponho... é fácil de encontrar. Vamos ao composable e vamos ver lá a tag, o test tag. Está bem? Portanto, primeiro o que eu faço aqui é produz todos os nós com aquela tag. E agora vê se o resultado é não vazio. Significa o que é isto? Significa que há quotes a serem apresentadas. Posso continuar. A seguir, o que é que eu faço? Em todos os nós, com aquela... Portanto, vou procurar os nós com a Expand Action. E o que é Expand Action? É o nome que eu dei, portanto, é a tag que eu dei àquela coisinha do lado direito para fazer a Expand. Aquela setinha. Portanto, também tem aquela tag, como já vamos ver. Portanto, isto aqui produz uma lista de nós que cumprem aquele critério. No primeiro, faço clique. É o primeiro, podia ser outro, não me interessa. É um qualquer, porque se funciona, não funciona em todos, como é evidente. A seguir, wait for idle. E se alguma vez acontecer um bug que a gente vê, lá, afinal, a gente faz o teste para. Espero que tudo se acalme, é wait for idle. E agora a seguir o que é que eu faço? Vou ver, e aqui foram coisas que eu fiz, isto não estava feito, está bem? Vou ver em todos os nós que cumpram isto, este critério de seleção, que é, estão expandidos, vou certificar-me que o resultado apenas tem um elemento. Ou seja, isto que aqui está é uma asserção para garantir que só há um nó expandido. Podia fazer, sim, podia fazer, mas não tem que ser. Porque eu sei que só expandi um. Se eu só expandi um, basta-me que haja um. Mas tu dizes, mas porquê é que eu não vou ao first ver se está expandido? Epá, podia ser, sim. Isso é outro teste. O que me estás a dizer é outro teste. Certo? É uma boa pergunta. O que me estão a dizer, espera aí, então, mas já agora eu queria ver se há mais expandidos ou não. Mas isso é um teste diferente. O que é que este teste é acerca do quê? Não é se só ficou um. Diz, mas porque esse é outro teste. Que é, se eu carregar num nó, se há outros a ficarem expandidos ou não. Isso é outro teste, não é este. Concordas? Percebes? O critério... Diz. Aqui. Está à espera de ser apenas um. Está a fazer aqui um teste. Eu não te entendi. Já percebi. Desculpa. Tu estás a dizer é que isto que aqui está já é também uma asserção, já é um teste. É verdade isso. Já há aqui um teste implícito também, que é... pode haver bugs que resultem em o teste falhar neste momento. Sim. Sim. Mas na perspectiva da construção deste teste, isto aqui é subjetivo, evidentemente, isto
há sempre possibilidade de argumentar. Isto é a fase de preparação do meu teste. E na preparação do meu teste, eu quero ter a certeza que as condições de partida são conhecidas, que é, há um nó que está expandido. Se tem que ser exatamente um, ou se podem haver mais, na verdade eu estou um pouco interessado nisso. O que eu quero saber é se antes e depois os que estavam expandidos e os que estão expandidos são os mesmos. Era isso que eu queria saber. E, portanto, o que eu acabei de escrever foi, ao preparar o teste, eu consigo controlar qual deles é que está. Nem é verdade que seja qual, porque o teu colega está a dizer, espera aí, mas não é qualquer um, era o primeiro, não é? Facto. Mas eu aqui só estou interessado, sobretudo, em quais é que são conhecer as condições de partida. As condições de partida é haver pelo menos um nó expandido. Recriar a activity e à volta haver pelo menos um nó expandido. Se é o mesmo ou não, bom, essa é outra conversa. Que é, se não for o mesmo, bom, ok. A construção do composable, de alguma forma, restringe o espaço, o domínio, não é? O domínio Portanto, há aqui um conjunto, uma classe de erros que são excluídas por outra via, ok? Mas a vossa argumentação é válida, está bem? Portanto, a vossa argumentação é pertinente, não estou a dizer disparates, é verdade, certo? Eu aqui foquei-me, na necessidade de saber se há nós que estavam expandidos e à volta não estão. Portanto, eu foquei-me num exemplo, num objetivo muito concreto. Se é passível de refinamento, é certamente passível de refinamento, ok? Portanto, o que é que eu a seguir faço? Faço o recreate e, por fim, aqui é que está a asserção de verificação, que é, então, deixa cá ver se isto que eu sabia antes se volta a aplicar. Portanto, na minha opinião, isto é sustentável se esta asserção antes e depois produzir o mesmo resultado. Eu acho que esse é o cuidado que temos que ter, que é aquilo que eu aqui verifico como pré-condição à execução do ato que produzia o bug, que é isto, que é recriar a activity, eu verifico da mesma forma. Ok? Portanto, se eu verificar da mesma forma antes e depois, então provavelmente estou a testar a mesma coisa e bate certo. Porque a questão aqui não é se o clique produziu efeitos anómalos. Não. Este teste é acerca de saber. Era uma vez um estado da UI. Há um recriar da activity e o estado foi preservado ou não. É acerca disso. Ok? Está bem? Dá para perceber a argumentação? Fixe. Pronto. Diz, então, mas como é que se faz estes matches e diabo 7? Epá, vamos espreitem. Pronto, estou aqui a manipular a árvore semântica. Estou a usar a API que Compose me dá para manipulação, para enriquecimento da árvore semântica. Ou seja, lembrem-se, volto a dizer, há duas árvores que descrevem a UI. Uma tem o conjunto dos nós que descrevem a forma como isto se vai materializar visualmente. A outra ao lado, que é usada também, não só para efeitos de teste, mas também para efeitos de accessibility. Tem significado, tem semântica, tem informação semântica. Para quê? Para, por exemplo, readers out loud poderem dizer coisas, o que é que está na UI para pessoas com disabilities. Epá, eu não fui explorar isso até às últimas consequências, como cálculo. O que eu fiz foi, vou usar a árvore semântica, que é, aliás, a forma recomendada. Não importa se isto é visível ou não, o que importa é qual é o significado da UI, e vou usar a árvore semântica para fazer os testes automáticos. Foi o que eu fiz, está bem? Se há outras formas melhores ou não de fazer estes testes automáticos, confesso que ainda não estou em condições de dizer se esta é a melhor forma. Mas, olha, pareceu-me que resultava ou que tinha o efeito pretendido, está bem? Que implicações é que isso teve? Portanto, foi aquele e foi este assert count equals. Não, este eu pus na forma de assert foi este is expanded e foi outro qualquer, que eu já não me lembro, mas se vocês depois quiserem espreitar estes dois fecheiros, estão aqui as asserções e os matches, estão ali umas alterações que eu fiz, umas expansões, nada de extraordinário, está bem? Que implicações é que isto teve na UI? Já agora vamos ao Composable. Pronto. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho, em jeito de arrumação do código, estão a ver aqui, na UI, tenho o tema e tenho aqui um conjunto de Composables que eu usei em vários sítios. Está bem? Depois tenho aqui um saco com utils, que para já, e o nome saco é depreciativo, é de propósito, está bem? Esta ideia de tenho aqui um saco de coisas só é sustentável enquanto não está lá muita coisa dentro do saco, não é? Porque quando está lá muita coisa é como a minha mala, caramba. Mas agora até trago o device real, se for preciso, está bem? Portanto, tenho aqui um saco com coisas e agora o exemplo é este Expandable Code View. E o que é que eu tenho aqui? Eu fiz isto de duas formas. É a forma
a forma stateful do composable. Está aqui. Okay? Portanto, tem o remember e o tal remember servable. Este é o composable com estado. Este é o composable, a sua variante sem estado. Por acaso até é privada, com acessibilidade privada. Eu criei este para poder fazer este tipo de coisas, combinações. Okay? Poder fazer isto. Vamos aqui, split, e depois cá em baixo tenho os vários, estão a ver? Os vários previews. Habituem-se a fazer isso. Todas elas são privadas, só para não poluir o namespace global, está bem? Para não ficar com estas funções no namespace global. E, portanto, tenho o quê? Tenho Expanded Quote View, que é assim. Tenho a Collapsed Quote View, que é assim. Tenho a Expandable Quote View, que é a versão interativa, portanto, completa da coisa, e que faz isto. Clique. Está bem? Também tenho aqui uma pequena animaçãozinha nisto. Também fiz. Que não é nada de espetacular. Que está aqui. Só esconder isto. E essa coisinha é esta Animation Spec, que é um State Animation. Eu deixei um link para as várias possibilidades de animação no vosso sumário, está bem? Portanto, deixei lá um link para Animation. Acho que pus isso, já agora deixa-me cá confirmar. Estou aqui a dizer que sim. List and Grids, eu alguns no tempo já pus isto ou não? Não pus. Ganda totó. O link para que é isto das animações. Eu depois ponho, está bem? Oh, caramba. Não pus. Eu depois ponho. Eu depois ponho aqui um link para Animation. For Reference, Lists and Grids e depois... ainda não tinha feito nenhuma, pois não? Epá, a minha intenção não é fazer disso assunto. Eu faço porquê? Porque, como acho que já vos disse a vocês, não sei se foi a vocês, foi a outra turma. Ter uma UI em que acontecem coisas instantaneamente não é fixe. Ok? Não é fixe. Portanto, devemos ter sempre alguma pista visual de que estão a acontecer coisas e, para além disso, animações para ter transições suaves. Pronto. Mas, até aqui, tudo bem, não é? Portanto, teste automático, vimos e tal. À frente. Ora, como é que eu fiz? Como é que eu acrescentei informação semântica para poder depois verificar se está lá ou não? Fiz assim. Portanto, estão a ver este stateless, a variante stateless do composable e a sua variante stateful. Está aqui, separei os dois pela argumentação que já fiz. E agora na variante stateless tenho aqui, olha, o test tag, estão a ver? O modifier. E estão aqui este semantics. Este semantics o que é que faz? É a forma que eu tenho de acrescentar informação à árvore semântica. O que é que eu ponho? Ponho um par chave-valor. Ponho lá, olha, associa na árvore semântica associada a este nó, põe lá esta chave com este valor. O isExpanded é o booleano. Estão a ver? Portanto, o resultado disto é que o nó, produzido com consequência do uso desta card, a card é um composable que dá aquele ar elevado, com aquela elevação, associado a esse nó, põe lá este par de nome-valor. Define a propriedade que aqui está e põe lá este valor. A definição da propriedade é isto. É uma Semantics Properties Key do tipo Boolean. Portanto, a expectativa, isto é para ser type safe, a expectativa é que o valor que aqui está é um Booleano. Está bem? É este isExpanded. Certo? Esta é a forma de acrescentar informação semântica ou não. E agora a forma de o consultar. Eu já vou ver. Já vou mostrar. Está bem? Onde é que está o tal test tag do action? Onde é que está o action? Onde é que ela está? Onde é que está, meu filho? Está aqui. Ok? No icon, estão a ver? O arrow drop down, está aqui. O test tag expand action. E é isto que é usado para fazer o find. No outro lado, já agora no teste. Vamos aqui ao teste. Quando eu faço este teste aqui, Quote List Activity Tests, e quando eu faço aqui, quando o matcher é isExpanded, o que é que o isExpanded faz? É uma funçãozinha que vê que estou à espera que haja lá um valor associado a esta chave, o valor true. Isto produz um booleano true a dizer sim, está lá o valor que eu estava à espera e, portanto, faz matching. Está bem? Portanto, isto é a forma que eu tenho de fazer matching do nó com ter aquela propriedade com um valor a true. E por isso é que quando uso aqui e digo, olha, todos os nós em que aquilo faça matching, saiam daí. Está bem? Deu para perceber a ideia? Grosso modo? Ótimo. Ótimo. Certo? Tá? Fixe. É, exatamente, este test tag é o enriquecimento
É isso que eu estava a responder. É um enriquecimento da árvore semântica com informação usada, neste caso, para testes. Sim. Ok? Portanto, ponho aqui, estás a ver? Eu uso isto para fazer matching no lado do teste e no lado do composable eu anoto com, que era o que eu estava aqui a mostrar. Estás a ver? Aqui, no caso do clique, portanto, do item para fazer, para expandir, e aqui do view. A convenção que eu estou aqui a usar é só pretendo que seja uniforme, que é agora eu vou sempre usar esta convenção, que é a test tag ter o nome do composable, está bem? Aqui é o expandable code view e, portanto, não estou a seguir ipsis verbis isso, porquê? Porque eu optei por tornar este privado, eu decompus o composable expandable code view em outros composables, no caso a sua variante stateless, para permitir facilmente fazer as várias previews de todas as combinações, estão a ver? E para poder, no fundo, decompor o problema, está bem? Foi só essa a ideia aqui. Tudo privado, o único que é público é aquele, portanto não é possível usar o composable sem ser na sua variante stateful. Pronto, e é isto, ok? É isto que eu tinha para mostrar acerca dos... Força. Olha, o expandable tem um remember. O stateless não tem. Não percebo a pergunta. Não, eu percebo a pergunta, não percebo o que é que estás a fazer. Consegues elaborar? Não. Não. Não, repare, eu só tenho 2 composables aqui, o resto é tudo previews. São previews, não são composables. Quer dizer, são composables por necessidade, mas isto são previews. Só serve o propósito de eu ver se está a correr tudo bem ou não. Isto são tudo previews. Isto não são composables, no sentido de poder usar isto na minha UI. Não, porque eu quero testar a combinação de estados. Ok? Pá, pode haver aqui alguma redundância às vezes nas previews, isso pode acontecer, sim. Mas o que eu fui fazendo qual é que foi o modelo mental que eu usei para decidir? Foi, ok, o meu composable está num de 2 estados. Ou está expandido ou está colapsado. Porreiro. Então ponho essa informação, primeiro crio o composable que, em função disso, se mostra de uma ou de outra forma. Neste caso, ou mostro, estão a ver? Está aqui a decisão. É no número de linhas a usar. Está aqui. Ok? Epá, já não sei onde é que está isso, mas está no número de linhas a usar. Certo? E agora, o que eu faço é, pego nisto e uso 2 previews parametrizando com 2 estados diferentes, 2 combinações possíveis. E vejo se bate certo, como eu estava à espera. E a seguir a isto, acrescento o comportamento de ser stateful. Acima. Ok? Porque uma é a ativa, aquela que testa que faz a preview do exterior. 2 para as 2 combinações daqui, uma para este aqui. Ok? Está bem? Pronto. Enfim. Neste caso, estas previews são ferramentas importantes. À medida que vou entrosando com o Composable, vejo a importância que estas previews têm, porque poupam-nos de facto tempo. E, portanto, o que eu estou aqui a mostrar-vos é, olha, porreiro, era uma vez um Composable que é stateful, o nosso primeiro stateful Composable, à exceção dos ecrãs, se lembrarem, não tínhamos outro, ainda não tínhamos mostrado estado de apresentação assim. E por isso é que o Remember Savable surge agora pela primeira vez, não é? O nosso primeiro stateful composable, que não seja um ecrã, que já tínhamos feito um, não é? E pronto, e agora com isto mostrei a forma como crio o stateless, as 2 combinações para verificação, que são só 2, e, por fim, a preview do stateful. Pronto, foi só isso. Foi uma forma de partilhar convosco o meu processo. Força! Você pode mostrar como é que fez aquele Posso, claro. post? Muda de icon. É tudo, eu aqui posso, é só isto, olha aqui. Portanto, vamos ver, este aqui é o nosso quote list screen, não é nada disto. Vamos atrás está aqui. Expandable quote field. O que é que eu tenho? Este é o que tem a xixa, não é? Portanto, eu tenho uma column, uma card para dar aquele ar coisa, com uma column. A column tem uma row e outro text. Pronto, vamos aqui. Tenho uma row e um text. Onde é que está isso? Está aqui dentro. A row é o quê? Então, olha aqui o max lines, animate int as state. É uma forma de fazer a animação daquilo expandir e contrair.
e a troca do boneco. Está aqui. E em função de estar expandido ou não, tem um ou outro. Ok? Fixe. Portanto, e lê-se muito fácil, está bem? Lê-se mesmo muito fácil. E sempre que se lê fácil, estamos no bom caminho. Certo? Pronto, agora quero-vos aborrecer. Antes, perguntaram, mas que magia é esta do Remember Sable? Vou só desvendar um bocadinho Não há cá view model metido nisto. E essa é uma diferença importante. Que é, onde é que está a lista? A lista está no view model. Onde é que está o estado do composable? Não é da lista, do composable. Está em presentation state, está armazenado num bundle que é passado como parâmetro ao onCreate e que é populado no onSave instance state. São dois. O onCreate vocês já conhecem, vamos aqui, com o list activity. O onCreate está aqui, ok? E este onCreate recebe um bundle. Este bundle é um contentor associativo, para o nome valor, que é guardado fora de processo, ok? Porque aqui isto é importante depois, a gente há de lá voltar, mas a ideia é, pode ser nulo. Se é nulo, significa que é a primeira criação. Se é diferente de nulo, significa que é uma reconfiguração e que houve contributos no passado para pôr lá coisas neste bundle. Ou quando é que eu posso pôr lá coisas? Aqui. OnSave Instance State. Isto é um outro callback, OnSave Instance State, que eu vou à procura dele. Eu ponho sempre este e depois apago esta parte, que é o primeiro que eu encontro. Depois eu lá venho esta do Persistable Bundle. Mais tarde, agora não. Portanto, no fundo o que eu estou aqui a dizer é que há um callback que eu posso redefinir, que é associado ao ciclo de vida da Activity, que é chamado no momento em que o runtime determina, olha, Activity, se quiseres guardar o estado de apresentação é agora o momento. Põe aqui dentro deste bundle. E é o que eu vou fazer. Vou fazer outstate, mas vou fazer de outra coisa, que não tem nada a ver com aquele. Aquele Remember Sable faz isto por mim nos bastidores. E o que é que eu vou pôr aqui? Algo que é verdade, que é SomeState. Espera-te. Ponto. Quero lá pôr o quê? Uma string. Isto tem vários overloads. Put string, put em 30 por uma linha. E um outro, que é o put parse level, que iremos voltar a isto mais tarde. Daqui. Da state key. Isto é o que identifica a peça de estado que lá vou guardar. E agora vou pôr lá uma verdade. SLB rocks. Ok? Toda a gente sabe. E o que é que eu quero agora com isto? Quero recuperar isto. Onde é que eu recupero isto? Aqui a hardcoded é sempre a mesma coisa, mas acho que dá para perceber a mecânica subjacente. Onde é que eu vou? Vou aqui. Há um momento aqui em que eu faço if saved instance state diferente de null e se faço o quê? Vou sacar o bundle, o que está no bundle, vou aqui ao the truth. É o quê? Então é saved instance state, ponto, get string, não é? Com que key? Idealmente, portanto é a mesma, não é? Idealmente isto não estava a ser repetido nos dois lados, mas eu vou apagar este código, serve só para ilustrar. E agora o resultado disto, o get string, não é? O resultado disto é o quê? Vou escrever, faço o quê com isto? Escrevo no log. Log v de onCreate with e agora the truth. Ok, espetacular. Portanto, se aparecer alguma coisa ali, isto aparece no log. Está bem? E agora vou pôr aqui o onSave instance state também. OnSave instance state. Bora correr. Portanto, no fundo, o que eu estou a mostrar-vos é o quê? Existem aqui dois métodos de callback. Um que já usávamos antes, mas que tínhamos ignorado o parâmetro que é passado até à data. Existe outra forma de recuperar o estado preservado naquele bundle, que é com o outro callback, que é o onRestore instance state. Qual deles usamos é uma questão de preferência. Tanto faz. Objetivamente, resulta no mesmo. Como é mais habitual no passado, que agora a gente não precisa de usar isto de forma direta, não é? Como viram. No passado, o que era mais comum era usar o onRestore, era o onCreate, por isso é que eu o pus lá.
Se bem que havia use cases em que podia fazer sentido usar o onRestore instance state, o mais comum era pôr no onCreate. Foi só por isso que eu o pus ali. Mas dizia, vamos aqui então, vamos carregar aqui, só mesmo naquela ter coisas, vou mostrar aqui o logcat, vou pôr aqui o quote demo e vamos ver que, ok, não vejo ali nada relacionado com SLB, o que é triste, mas ainda bem neste caso, porque eu não pus lá nada. E agora vou mudar isto e vamos ver onSaveInstanceState a ser chamado e depois o onCreate a aparecer a mensagem do onCreate. Se eu fizer aqui uma pesquisa por onCreate, não aparece o onCreate desta activity mais lá nenhum, porque a mensagem só é colocada caso o bundle traga coisas. E o bundle só traz coisas na reconfiguração depois de lá ter posto alguma coisa. O que está nos bastidores daquele Remember Save All? Exatamente este mecanismo. Que eu coloco naquele bundle, ok, o estado da apresentação daquele composable, é lá colocado, está bem? Com uma chave, que é a chave daquele composable. Está bem? Dá para perceber a ideia? E consequências disto. Consequências disto. Então, mas espera aí, eu podia ter posto, e isto acontece muito, eu podia ter posto a lista toda lá, não é? Porque é que eu usei o view model? Punha lá a lista e está tudo bem. Não é a abordagem, porquê? Por causa do custo associado a isso. Porque isto que aqui está é uma representação potencialmente fora do processo. Isto quer dizer que tem que ter uma representação externa. O contrato a ser suportado é parcelable. Portanto, eu, para poder pôr um tipo de dados complexo, isto é, que não seja um tipo primitivo ou intrínseco, esse tipo tem que cumprir o contrato parcelable. Cumprir o contrato parcelable é dizer, eu admito representações fora do processo. O custo da criação dessa representação fora do processo é não trivial. E, portanto, desatar a pôr listas muito longas lá naquele sítio não é boa ideia. Está bem? Dá para perceber a ideia? Portanto, é por isso que eu uso este mecanismo de preservação de estado. Ora, viva, como é que estás, Beto? Bom dia, Sayagi. Eu uso este mecanismo de preservação de estado quando o volume de informação é reduzido. Ok? Quando não é muito grande. Está bem? Portanto, apesar de eu ter ilustrado neste contexto, enfim, dá para perceber a ideia. Certo? Tá? Tranquilo? Na boa? Diz. Estás desconfiado. Estás com cara desconfiado, não? Estás só a ouvir. Ok. Está bem? Bora, prosseguir. Então vamos ler o código, a ver se isto se lê ou se é uma grande porcaria que eu tenho para aqui. Temos aqui 20 minutinhos para ler um bocadinho de código. Eu ainda não disse tudo. Eu quero mostrar-vos como é que se implementa o contrato parcelable. Quero discutir o seguinte. Como é que eu passo informação entre activities? Não é? Como é que passa informação entre activities? Uma forma de passar informação entre activities, vamos ver o seguinte exemplo. Vamos ver o seguinte exemplo. Portanto, assim. Vamos aqui a isto. Create new diagram. Sim, senhor. E agora, quote of the day. Quote of the day. Quote of the day. Quote of the day. Está muito bom. Portanto, era uma vez uma activity que é a nossa quote activity, não é? Desta activity, a gente navega para a info activity. Com esta navegação toda bonita. Espetáculo. Posso voltar para trás, mas também posso navegar para a quote list activity. Imaginem vocês, quote list activity. Imaginem vocês que eu quero, quando carrego aqui, e eu fiz isso, já vou mostrar. Está aqui. Estão a ver este? Clique aqui. Clique aqui é uma coisa. O clique aqui é outra. É discutível que a posição do dedo, eu testei com um dispositivo real para perceber se isto é demasiado pequeno. Ok? Mas isto é uma decisão de user experience bastante discutível. Que é, porque a posição do dedo mudou um bocadinho, o comportamento é fundamentalmente diferente. Está bem? Isto é discutível. Mas, pá, bear with me, está bem? Dê-me alguma tolerância. Aqui a ideia é só mostrar uma possibilidade. Eu carrego aqui, gostava que isto se apresentasse num ecrã grande, já agora, como tinha aqui, não é? É fixe, fica bonito, é uma quote importante. Interagir, fazer share da quote, umas mensagens. Aqui é sempre a mesma, mas pronto.
Certo? Pode ser interessante. Uma forma de o fazer, qual é que seria? Uma forma de o fazer era, porreiro, então eu estou aqui, carrego, navego para a activity exterior, ou melhor, para a activity que mostrei antes, não é? Para aqui. Esta era uma possível decisão. Então, daqui eu posso navegar para ali. Assim, desculpem o precisismo, caramba. Isto é um problema. Um gajo não consegue. Assim, não é? Mas ao fazê-lo, eu gostava de poder passar a informação a esta activity ou a outra, não importa se é mesmo ou não para esta conversa. É outro assunto isso, é outra discussão, que é importante também, mas faremos isso adiante. Mas dizia, no caso, eu quero passar a quote. Não é para ele ir buscar a quote ao lado nenhum, quer dizer, é esta a quote. Que é para mostrar, não é? Eu posso passar essa quote como um extra da activity. Do intent, desculpem. Para colocar como extra do intent, tem que cumprir exatamente os mesmos requisitos de colocar naquele bundle, que é ser parse-level. Está bem? Portanto, isto também é importante. Portanto, o volume de informação está também, então, ele, que eu posso passar de forma explícita no intent, está também condicionado à circunstância de ter que ser parse-level. Da mesma forma que eu não posso preservar em estado de apresentação muita coisa, também não posso estar aqui a passar coisas demasiado grandes. Isto até tem limites impostos pela própria infraestrutura, que é se exceder, acho que 50k, dá um coice e diz, não senhor, não faço cá nada disso. Está bem? Portanto, nessas circunstâncias, como é que eu passo informação? Bem, aí já não o posso fazer de forma explícita. Tradicionalmente existem formas de o fazer, usando aquilo que se chamam content providers e afins. E isto chama-se passar por referência, porque eu passava era um URI. Mas não quero entrar nessa conversa aqui. Portanto, o que sobra é o quê? É passar de forma implícita. E como é que eu passo de forma implícita? Ponho em algum lado e o outro vai buscar. Ora, nós temos já aqui uma forma de partilhar informação de forma implícita. Qual é ela? Olha o serviço. Portanto, sempre que eu tiver um objeto que é globalmente acessível via injeção, via resolução de dependências do Dependencies Container da nossa application, então eu posso usar esse objeto como forma de partilha de informação entre as várias activities. Ok? Está bem? Neste caso, o Code Service é um candidato para partilhar informação. Agora diz, mas que neste caso aqui eu não preciso, porque é uma quote, está tranquilo. Então, mas que informação é que pode ser partilhada pelo Code Service? Vamos falar sobre isso. Vamos ver isso. Ora, às páginas tantas, o que é que eu quero? O meu Code Service tem esta característica. Aqui. Quotes, Code Service. A propósito, já agora, eu há bocado não sei se falei da arrumação. Isto é, tudo que é relacionado com o ecrã de info, isto é ecrãs relacionados com quotes. Ecrã para a daily quote, ecrã para weekly quotes. Isto é o que é comum a esses ecrãs. Está bem? No caso são os DTOs, a quote e o Code Service. Aqui dentro, os detalhes do ecrã, que são 3 elementos, que já vamos, e aqui os detalhes do ecrã são outra vez 3 elementos. Está bem? Isto é importante porque isto constitui expectativa, que é o formato disto e as dependências e o que é a responsabilidade de cada uma das peças é exatamente a mesma ali e aqui. Está bem? Acabei por ainda não ler o código, mas já vamos ler. Queria só falar sobre o Code Service. O Code Service está aqui. Estou descontente com isto. Está certo? Falta resolver esta parte, do que é que eu faço. Lembram-se, isto é o pedido, fazer um pedido para uma quote. Okay? É a implementação real de obter a partir da API uma quote. Usei o tal suspend coroutine, se lembram, e este to-do do on-response, que é caso a resposta não seja sucesso, portanto 200, ou relacionado, e o resultado seja o siren, então, nesses casos, isto é um erro, para mim. O cliente não sabe o que fazer. Falta resolver isso e ainda não está resolvido. Está bem? Diz. Não mostramos isso a funcionar. Sim, então, o suspend coroutine. Não fizemos o suspend coroutine? Fizemos, já falei sobre o suspend coroutine. Sim. Acho que sim. Não? Não, mas então... Não, acho que não. Então expliquei o suspend coroutine devagarinho e tal. Não, isto foi a construir o fetch quote. Foi a implementação do fetch quote que foi evoluindo, usando um dispatcher e depois usando o suspend coroutine. Foi isto.
Que foi, lembram-se de eu dizer que a implementação do serviço real, o fetch code tinha que ser main friendly. E, ou seja, não podia bloquear a thread chamadora. E para o efeito usámos duas técnicas. Uma, usando uma interação síncrona com o HTTP, que foi isto com execute, com ponto .execute, e isso no âmbito de dentro de um bloco com with context, com dispatcher.io, e a seguir disso, esta é a interface assíncrona. Agora eu vou usar a interface assíncrona do HTTP. E para poder fazer isso, temos que usar um outro bloco construtor, que é o suspend coroutine. E falei-vos do suspend coroutine. E o suspend coroutine, certo? E agora, lá dentro, o que é que este enqueue é uma interface? E achas que fiquei aqui, foi? Não? E não falei do... Mas se eu falei do suspend coroutine, eu falei do enqueue, de certeza. Pois, vou ver. Bom, pá, seja como for, eu explico. Não tem problema nenhum. Entendes? Pronto, o que aqui está é dizer que faça-se de forma assíncrona este pedido. E como é que reajo ao pedido? Aqui, especifico os dois callbacks. É o modelo de interface assíncrona com especificação de callback. Pronto. E agora aqui o que é que eu tenho? No onFailure faz isto, resume the exception, com a continuação. E aqui, quando corre bem, no onResponse, o que é que eu faço? Então, digo, vou olhar para o conteúdo, para já estou a mostrar que isto não é na main thread, mas sim numa thread de um pool do OKHTTP. Fixe. É nessa thread, isto é importante, depois eu vou refinar isto para que seja mais fácil. Reparem só no seguinte, há aqui muita coisa que é ferrugenta, no sentido em que eu gostava de poder ler, isto não é amigável à leitura, concordam, não é? Eu gostava de poder ler isto de forma mais simpática. Eu queria ver aqui que era uma vez a construção de um pedido e a execução e fazer esse pedido. E depois o código relacionado com processar a resposta. Eu gostava. Isto está aqui no meio destas coisas, dos on-failures, dos on-response. Isto fica... A gente pode fazer melhor. Depois vou fazer melhor. Está bem? Não, isto é uma classe anónima. O problema aqui é que há muito clutter, há muito entulho aqui no meio. Este entulho é fundamental porque senão está errado. Eu argumentei isso. Só estou a dizer é que é um detalhe para garantir correção, não é um detalhe necessário à compreensão do que é que isto faz. Ok? E, portanto, se eu conseguir garantir correção melhorando a legibilidade, então eu devo fazê-lo. E por isso é que quando a malta encontra APIs simpáticas que têm suspending functions e afins, desata logo a usar isso. Porque depois o código resultante fica bonito. E o problema que está aqui a ser resolvido fica resolvido por alguém. Mas a gente vai resolver, a gente sabe escrever isto melhor, hein? E arranjar uma peça de infraestrutura para melhorar isto. Está bem? Já vamos, não fazemos hoje, se calhar, ou fazemos, já vamos ver. Se calhar podemos fazer isso. Até como forma de, ia bem, ela vai ser tão diferente, esta e a outra. Olha-me Deus. Não faz mal. Ok? Mas aqui não há nada de... mas a questão não é ser difícil, é ser fácil. Bom código distingue o essencial do acessório. E o que é o essencial? O essencial é o domínio. Certo? Porque é o domínio que nos leva a nós a estar ali a trabalhar naquilo. Não é outra coisa. Certo? Mas isto é estranho de um gajo que passa a vida a estudar peças de infraestrutura, não é? Está bem. Mas porque eu tenho que ser capaz de compreender a infraestrutura para fazer o melhor uso possível. Mas aquilo que nos leva a estar a trabalhar numa app é o problema que aquela app resolve. E, consequentemente, aquele domínio. Portanto, tudo isto é clutter. O que é importante aqui é esta parte. Não é? E que dali sai um quote. É isto que é importante. E como reagir caso esteja errado. O resto, o que é que me interessa o resto? E o resto, caramba. Quando muito, é defensável que não, eu quero saber isto e quero saber o que fazer aqui. Mas o resto, como é que continua? O que é que leva a que isto continue? Agora eu tenho que pôr aqui um suspend coroutine com new call. Ih, caramba. E pá. Deixa-me dizer assim. Vou sonhar. Pode ser? Aqui somos deuses, podemos fazer o que quisermos, certo? Eu faço my bidding, não é? O que eu quiser. Vou sonhar. Era tão lindo eu poder fazer uma coisa destas. Val quote. Ou melhor, assim. Make request.
que recebe como parâmetro o request, certo? E recebe como, e tem já agora, pode ser assim, handle response. E aqui dentro faço. E o handle response recebe como parâmetro e agora não presta isto? Isto não presta. Call continuation, call coisa. Isto é que era muito forte, não? Melhorou ou não? Faz um pedido, qual? Este. Ou, se preferirem, uma questão de estilo. Somos deuses, não é? Request, make it. Ou send, request.send. Certo? Hello. Isto assim não fica lindo? Eu não estou a perguntar se sabes fazer, estou a perguntar, fica ou não fica lindo? Se enviou o request e tratas da resposta assim. É? Está bem, tanto me faz. Isso é. São trocos. Sem ter o objeto request. Está aqui o request. Sim, mas ele O diz. ser instanciado, ser passado por parâmetro. Gostas mais? Pronto, ou seja. É daquelas que a única coisa que a gente depois precisa é ver qual é que é o estilo resultante. Mas o meu objetivo aqui, eu não estou a dizer, eu vou construir aqui uma API ou uma libzinha para resolver este problema, não disse isso. Eu disse só isto, que é, eu quero melhorar a legibilidade do meu código. E isto é muito comum acontecer. A gente faz no nosso código pequenas funções utilitárias para melhorar a legibilidade do nosso código. No fundo, não quero dizer esconder, mas é quase como se fosse para esconder a ferrugem. Quais outros dois métodos? O cérebro agora já está noutro sítio, que é, mas como é que isso se faz? Mas isso é outra conversa, a gente já faz. Somos deuses, não é? Podemos fazer o que quisermos. Eu, só para chatear, vou fazer assim, request.send, porque acho que fica mais giro. Gosto. Não gosto, não uso, faz diferente. Faz tu como quiseres. Porque eu não estou a querer defender esta forma de utilização. O que eu estou a tentar dizer é aproveitar este exemplo para mostrar o quê? Quando estamos a escrever código, há o essencial e há o acessório. O que é o essencial neste sítio? É dizer, é estar aqui escrito, envie-se este pedido e processe a resposta deste modo. Isso é que é o essencial, concordam? Tem, todavia, que cumprir os requisitos de ser main-friendly e de estar condicionado à forma de usar a API HTTP para pedidos HTTP que tenho. O OK HTTP. Certo? Ok? Dizem, então, mas como é que se faz uma coisa destas? Eu posso sonhar. O meu sonho está condicionado àquilo que eu sei que sei fazer. Como é evidente. Eu não sou um sonhador translocado, não é? Mas esses é que são os bons, os sonhadores bons. Por exemplo, a malta já está a mandar aqui uns bitados, podíamos fazer aqui umas coisas melhor? Sim, podíamos ser a API GET, por exemplo, a API GET, por exemplo, ok? Eu só não quero centralizar, estou-me a dizer, então podemos arranjar um API Manager onde fazemos gets, posts, 30 por uma linha. Podia ser, eu só não estou a querer ser tão ambicioso, Gebrito, percebes? Para já, a única coisa que eu quero fazer, não quer dizer que eu não fizesse a seguir, é só retirar o clutter daqui, diz. O problema é que eu quero garantir que este código que aqui está... Não, porque é que está aí não é muito diferente? É só o successful. Não. Aqui tudo é main-friendly. Aqui, a princípio, pode não ser main-friendly isto. Porquê? Porquê? Não. Porquê? Repara, qual é o tamanho da resposta? A resposta é não sei. E sempre que a resposta é não sei, não é main-friendly. Ou seja, computação unbounded, cujo tempo não podes prever, não é main-friendly. Não é só acerca de fazer I/O e bloquear. É também acerca de não haver previsibilidade no tempo máximo que isto pode demorar. E se o tempo, se tu não consegues dizer qual é o tamanho máximo, não é main-friendly. Está bem? É importante isso. Portanto, não... O I/O, ser I/O é um no-brainer, até o próprio runtime nos ajuda e dá um coice lançando exceção.
O outro é sensatez, que é, espera aí, eu vou transformar uma string, que vem numa resposta, num grafo de objetos. O custo disto qual é? Bom, é em função do tamanho da string. Se eu não consigo prever o tamanho máximo da string, é unbounded o tempo. Portanto, quer dizer que eu não sei qual é o tempo máximo. Então, não é main friendly. Não posso executar isto na main. Não devo. Na verdade, não é? Que é o mesmo que dizer não posso. Porque não há problema agora, mas vai haver mais tarde. Está bem? Quando, por alguma razão, o tamanho exceder aquilo que era perceptível. Portanto, o que eu quero é que isto corra. Portanto, todo este código que aqui está, e vai ficar expresso no modelo, no contrato de send, é que todo aquele código corre numa thread que não é a thread principal. E mais, eu não estou a desvincular-me do uso de OKHTTP. Isto é OKHTTP. Portanto, eu posso dizer, não, o que está aqui correr dentro, vai correr dentro de uma thread, do thread pool do OKHTTP. Ok. Só preciso arranjar uma solução que faça isto. Não é? Então, bora, deixa lá ver se ele me cria uma coisa destas automaticamente. Não. Create extension function. Olha aqui. Para já fica aqui. Any, ganda maluco. Não. Não é cá any, coisa nenhuma, é um response. Portanto, isto recebe do tipo uma coisa que é o response. O send, calma lá, o send recebe uma função. Isto é o send recebe uma função. Então, bora lá. O send recebe uma função. Block. Response handler. Response handler. Está-se bem. Que recebe que é uma função que produz unit, ou não produz unit, coisa nenhuma. Esta função eu quero que produza a quote. Olha, muito nice, não é? Até pode produzir a quote, para já. Ou não, depois logo se vê como é que... Reparem, deixem-me cá pensar. Quote DTO, isto sai do send, caso contrário sai outra coisa que eu ainda tenho que decidir. Olha, então está bem, então espera aí, isto, request send é uma função genérica, estou só a curtir, vocês puxaram para mim, não tenho culpa. A top level declaration, seu bandido. Bem, para já não vou fazer uma coisa de cada vez. A gente pode ir em direção ao sonho um passo de cada vez, ok? Não, ainda não quero nada. Ainda não quero nada, calma. Vamos começar por um response handler e esta função retorna uma quote, está bem? Calminho. Ainda depois. Agora vamos só calminho. E agora o que é que eu quero fazer? Quero pôr aqui a cena marada, que é o response handler. Portanto, isto é fazer o quê? É fazer isto, copiar esta cena toda aqui. Por aqui. Isto é return disto, do suspend coroutine. O suspend coroutine should be called... Pois, claro, tem razão, porque isto é uma suspend function. Claro que sim. Portanto, o suspend coroutine... eu preciso do HTTP client que estava a aceder via closure. Bandido. Então, usando o HTTP client que eu tenho aqui, está nice, que é uma coisa do tipo, ok, HTTP client. Estou só a sonhar, pessoal, deixem-me sonhar. Está bem? HTTP client. Isto só para ficar com uma coisa que fica mais fácil de ler, diria eu. Ou argumento eu. Como é que é? Certo? Diz. Já viste? Anda para aquela coisa que fica... também precisa de um JSON encoder. Caramba. Então vou passar um JSON encoder ao gajo. Vamos usar aqui o JSON encoder. Olha para esta maravilha. Pumba. Bora, let's go. JSON encoder. O JSON encoder que eu ponho aqui. Olha para esse espetáculo. Pumba. E agora o que é que eu tenho? On failure. Sai com exceção. O on response faz o trabalhinho todo. Não é nada disto, pois não. O que é que eu quero? Este código que aqui está, falta aqui o JSON não sei o quê. HTTP client JSON encoder. Estamos só a sonhar, ok? JSON encoder. Estamos só a sonhar. E agora aqui, ok, send.
E o send sai aqui um return disto, val quote, igual a. E agora, return quote, marcar estes logs malucos, depois apago isto. E agora aqui, faço suspend coroutine, new call, on failure, resume with exception. Não é nada disto. Certo? O que eu quero fazer é call do block. Não é fetch quote, é on response. Tirar isto. On failure. E agora chego aqui e digo chamar o bloco. Chamar o bloco é response handler. Passando como parâmetro, eu não preciso cá do JSON encoder, não é? Porque o response handler recebe como parâmetro o quê? A response. Espetáculo! Ora, response handler recebe como parâmetro um response e, portanto, é o que eu vou pôr aqui. Espetáculo! Portanto, devagarinho, isto foi-se vestindo, foi ficando aqui com um ar mais bonito. Portanto, eu sonhei e agora estou a tornar o sonho realidade. Certo? Afinal, somos deuses, não é? Muito simples, mas do caraças. Estou a fazer este exercício para que vejam que não há nenhuma razão para nos resignarmos à forma de uso desde que cumpramos as regras. Não é? E qual é que é a regra? É uma chamada assíncrona. Não é? Portanto, o modelo de trading de concorrência é conhecido. Sei que não posso bloquear, quero manter main friendliness. Faça as adaptações necessárias. Feitas as adaptações, o código ficou horrível, temos que confessar que ficou horrível. E ficou poluído com clutter, não é? Com entulho. Exatamente, obrigado por isso. Mas muitas vezes luta à procura da palavra em português. Tem muito entulho. Pronto, a gente o que faz é esconde, barre para baixo do tapete, olha aqui. Olha para esta coisa mais linda. A malta estava-me a sugerir aqui online que isto era muito fixe, era agora criávamos uma peça genérica que, ok, e é assim que aparecem as libs. As libs nascem assim, que é eu estou inconformado, não quero usar isto assim, é horrível, escondo o meu código, então vou começar aos poucos a caminhar no sentido e depois aparece uma lib. Depois toda a gente quer usar porque é muito fixe de usar. Pronto, é assim que acontece, está bem? E depois vamos para a Square, por exemplo. Ou então estamos na Square, repara, se calhar a malta da Square sentiu esta dificuldade e força, e fez. Não é? Mas não é se calhar, foi assim de certeza. Não foi um gajo que, olha, hoje vou fazer uma lib. Não, nada disso. Temos um problema, resolvemos. E à medida que o vamos resolvendo, vamos refinando, até temos uma solução que não é só usável por nós, mas também por outros que queiram. E publicamos. E contribuímos e vamos para o céu. E o céu é estar num estádio da luz cheio aos gritos e o Benfica a dar uma sova. Isso é céu. Ou não? Bom. Fala baixo. Olha aí, pá, que se ouve a dizer essas barbaridades aqui na... Olha, o Dusk está a sugerir assim, tem que dar aos alunos uns pedaços de código sujo para darem refactor. Bom treino para a vida real. É um facto. Eu só não faço isso, porque eu não tenho acesso a... Porque, precisava ter uma base de código de ponto de partida. Se é uma base de código que está pública, normalmente é uma base de código com muitos contributos. E mesmo que haja zonas onde precisa de melhoria, o processo de contribuição é não trivial. Percebem? Portanto, a ideia é ótima, eu adorava poder fazer isso, ok? Porque se aprende muito, mesmo muito, a ver bases de código que foram sujeitas à realidade. E o que é a realidade? Há prazos. Não é? Há prazos. Há limitações na minha capacidade de perceber aquilo tudo. Eu não conheço tudo. Eu não fiz tudo. Muitas das coisas eu nunca lá... É a primeira vez que estou a olhar agora, não sei o que é que aquilo faz. Mas é preciso ir lá mexer, porque ou é um bug fix, ou é uma nova feature, é preciso ir lá mexer. E não há testes automáticos, não é? E tenho medo, e tenho suores frios, sempre que tenho que fazer uma alteração e rezo e começo... Enfim, percebem, não é? Portanto, sim, dar refactor, entrar numa base de código legacy, como se chama brownfield, e ir melhorando-a de forma incremental, tornando-a testável automaticamente para poder dormir descansado, e melhorando aos poucos o desenho, epá, era uma coisa fantástica. Se eu pudesse fazer isto aqui à vossa frente, fazia. Okay? Criava uma disciplina só para isso, digo já. Mas ainda não conseguia operacionalizar. E sem documentação, e a mãe está aqui a malta a meter ao lene. É facto, e sem documentação, exatamente. Eu digo sinceramente, eu acho que é um exercício fantástico, porque prepara para a vida. Não é fácil de fazer neste contexto.
está bem? Não é mesmo fácil de fazer neste contexto. E, portanto, a malta está, pronto, já está COBOL e o caraças. Por isso é que eu não aceitei. Quando terminei o curso, ofereceram-me uma fortuna na época para ir trabalhar em COBOL por causa do bug do ano 2000, mas eu não. Já devo ter dito isto noutros contextos. Pá, uma fortuna mesmo. Ganhava mais 5 vezes do que fiquei a ganhar aqui. COBOL. E era trabalhar em COBOL. Eu pensei, não. Aqui na faculdade dava-se COBOL. Não. Ia aprender, mas mesmo assim, sim, mas o que é isso? Isso é a nossa vida, aprender coisas novas. Bom, mas gostava muito de fazer esse exercício, confesso. E acho que era muito instrutivo. Sim. Aliás, uma das minhas taras, vou confessar, é exatamente isso. Só não sei como é que conseguirei fazer isso em part-time. Mas, pá, o exercício de está aqui uma coisa que está horrível. Vem para cá. Já fiz o exercício de isto está horrível, vamos jogar tudo fora e vamos fazer de novo. Isso eu já fiz. O que eu queria era, está aqui, está horrível, precisamos de continuar, que isto tem que continuar vivo. Vamos fazer melhorias incrementais nisto. Depende. Acho que há. Não sei. Eu também não estou a procurar. Estamos a falar de sonhos, não é? Mas o meu próximo desafio que eu gostaria acho que era isso. Que é exatamente o que me estava aqui a preocupar. Que é, está horrível. Consegues fazer alguma coisa disso? Não sei. Deixa cá ver. Bora. Porque é um exercício realista. Ok? Aqui mal está a dizer que o dinheiro não compra saúde mental, de facto. Mas acho que era um desafio que eu gostava de agarrar. Bom, o que é que eu fiz aqui? Ficou um bocadinho melhor, não é? Convenhamos. Que é, olha, envia-me este pedido, tu não gostas, estavas mais comparando, seja, mas isso é um pormenor, não é por aí. Olha, envia-me este pedido, este JSON encoder é desnecessário passar, vou tirá-lo. Request send não precisa do JSON encoder, porque os via cloud. Pus esta história do suspend coroutine com o new call e diabo 7. Não, já não estou, olha aqui. Não está nenhum erro. Portanto, tenho aqui um send de um request, que é uma extension function, a maneirinha, só para dizer, está bem, não te preocupes, que eu ponho isto, a ir dar uma voltinha via new call, ok, e callback, e depois response handler, mas tu continuas a ter a possibilidade de especificar como tratar da resposta. Está aqui. Eu não perdi a capacidade de ler como construir o pedido e como tratar da resposta, pois não. É relevante neste título, aliás, isto é o serviço, não é? Não é para esconder os detalhes, podia ir ao lean e, ok, eu quero criar diz que é uma espécie de retrofit, não é? Mas não é isso que é o meu objetivo. Eu quero aqui preservar a possibilidade de ver como construo o request e como trato da resposta, sem ter que lidar com suspend coroutine e a chamada assíncrona. Gostava que isto fosse de ter uma suspending function que era isto, que fazia isto. Pronto, e aqui estou eu. Diz. Sim, mas este código que aqui está, estás a ver? Esta função só recebe como parâmetro um response. E internamente a função usa o JSON encoder, certo? Mas o seu parâmetro é só aquilo. Portanto, é via a lambda agarra a closure e a closure inclui o encoder. Portanto, está tudo certo. Aqui dentro, o que é que eu tenho? É só uma função, extensão request suspend, que recebe o HTTP client para fazer o pedido, qual este o diz, e que agora faz a voltinha dos tristes, não é? Faz assim. Eu quero depois tornar isto genérico em T, mas isso depois logo se vê. Ok? Só fiz este exercício para mostrar o seguinte. Eu não mostrei ainda o código. Diz? Não dei à procura. Não, retrofit não o estamos a usar porque o retrofit não nos vai permitir fazer aquilo que a gente precisa, que era o quê? Era ter server-sent events para sinalizar que já está na hora, já a jogada do adversário. E como não nos vai permitir isso, usar agora retrofit para mais tarde ir voltar a usar o HTTP era só desperdício de energia, não é? Portanto, usamos o HTTP. O problema do HTTP é que tem uma API de baixo nível, que dá controle absoluto, mas também e portanto eu posso fazer o que eu quero, mas por outro lado, se eu não tiver cuidado, fico com o código cheio de entulho. Pronto,
arrumo o entulho no sítio próprio, está aqui. Mantenho o poder e a sanidade. Ok? O chamado 2 em 1. Ok? Certo? Olha, ok, HTTP Wrapper, já me estão a mandar dicas que há cenas, provavelmente há de haver coisas dessas, sim. Pá, eu aqui não fui à procura, entendes? E, em geral, é importante que a gente perceba, há um conjunto de restrições, normalmente, nas organizações, acerca de que dependências é que vamos aceitar que existam ou não. A gente acha, e quando estamos aqui, podemos escolher usar livros à grande. Quando vamos para uma empresa, se for uma empresa com alguma dimensão e com produtos de responsabilidade, já não podemos fazer essas escolhas. Existem regras acerca de o que é que usamos ou o que é que não usamos, até por questões relacionadas com direitos de autor. Entendem? Portanto, às tantas, tem que haver um processo de decisão que diga sim, pode ser usado ou não pode ser usado. Nós até podemos estar no grupo dos decisores, ok? Mas não, normalmente, no início da nossa carreira, isso não é verdade. Nós, no início da nossa carreira, estamos num sítio onde a gente tenta resolver o problema que nos estão a pedir, que é fazer a feature, não é? E aí dávamos a ter a biblioteca. Epá, não, essa biblioteca não está ainda na lista de bibliotecas aceites, porque ainda tínhamos que lidar com a história da ownership. Epá, enfim, por razões que transcendem as razões técnicas e de conveniência, ok? São razões financeiras e económicas e legais. E, portanto, a gente simplesmente não pode usar. Não, epá, também pode acontecer que a gente esteja num sítio que é o Texas e a gente usa o que quiser. Que é o tipo Texas. Que é até há tiros e tudo. A malta entra no edifício, ou chega à base de código e houve tiros. Pau, 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 que é só cowboys lá. Também pode acontecer. Mas isso tira... Porque há bases de código que aquilo é uma cowboyada, meu. Hã? Vale tudo, até tirar olhos. Por isso é que é o Texas. Ok? É só cowboys e pistoleiros e o caralho. Mas isso, um gajo morre jovem, não é? A esperança de vida não é muito longa. Pronto, isto só para dizer que eu entendo o impulso. Vamos usar uma API mais amigável, mas nem sempre esse impulso a gente o pode seguir. Pronto, e o que eu vos estou a mostrar foi só isso. Não consegui mostrar a lógica da organização do código. Não faz mal. Está bem? Queria mostrar, não faz mal, a gente vai voltar à conversa. Obrigadinho, Evel Maximiliano. Há uma outra stream, para a malta que está aí, já agora há uma outra stream, que é o Porque Eu Programo, que é um engenheiro de software que codifica live. Tem desafios e está live a codificar, a resolver problemas. É muito chido, espreita. É um puto novo, um rapaz novo, é um rapaz novo, é fixe. Porque Eu Programo. O canal é o Porque Eu Programo. Codifica, normalmente é back-end e front-end, end-to-end, e usando Stack Java. Pelo menos a última vez que eu vi era Stack Java. E está lá, a falar sobre, tentar resolver os problemas, diz? Em português, sim. É um rapaz português, de Portugal. Agora é mais podcast, diz o Dusk. Ainda não, eu tenho que lá voltar, tenho que ir olhar para o Porque Eu Programo. Mas é fixe, acho que merece apoio. Agora, pronto, reparem, é daquelas coisas que é fixe, porque um tipo vê o outro a codificar, vê a discussão, que dali resulta, e acho que se aprende nesses contextos, acho que é fixe. Aliás, essa é a razão pela qual eu também partilho estas aulas, porque isto está pensado enquanto aula. E, portanto, o formato da aula é sempre discutível. Mas sempre que eu estou a escrever algum código, há perguntas, há discussão, e isso pode promover algum momento de aprendizagem para quem está a assistir, pode ser que seja interessante. Mas pronto, está bem? Bom, quarta-feira que vem, eu vou precisar da parte inicial da aula para fechar aqui o ramalhete disto. Está bem? Portanto, quer dizer que provavelmente a primeira hora e meia é aula de exposição. Para fechar este ramalhete, quero-vos mostrar o Parse Level, tenho que fechar a loja. Quero-vos mostrar o Parse Level e, portanto, vou gastar isso. Mas o resto da aula vai ser aula prática. Quer dizer que não vou dar aula 3 horas. Está bem? Vai ser a primeira parte da aula, 1 hora e meia máximo, fazer exposição, aqui online também, e depois aula prática para tirar dúvidas. Está bem, pessoal? E para ver o que é que andam a fazer e vos ajudar. Fiquem bem. Pessoal, fiquem bem. Um grande abraço para vocês. Pois é complicado, porque isto tem muito trabalho off-stream, Evil, tem muito trabalho off-stream. O Cafeína Algorithm, está bem, eu vou espreitar. Tenho que sair daqui, tenho que libertar a aula. Abraço, pessoal, fiquem bem. Tenho que libertar a sala. Fiquem bem, obrigado pela companhia. Fiquem bem.